Saber e traz impacto direto no seu bolso a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. A Agricultura BR, como traz a tradição, faz agora as informações para a soja. Soja que lá em Chicago vinha em queda durante boa parte da manhã de hoje. A gente vai acompanhar agora então as negociações com a oleaginosa. Atenção, produtor de soja do Brasil, para estes números que trazem impacto aos negócios também aqui no país. Vamos lá então acompanhar os negócios com a soja hoje lá em Chicago. Veja só, operando em campo negativo. A posição de novembro de 2015 vem agora a $8,77 mais 25 por bushel, queda de 0,53% em relação ao fechamento de ontem. Já a posição de janeiro de 2016 opera hoje a 5 centes de dólar abaixo do que fechou ontem a $8,79 por bushel. A posição de março vem a $8,81 com queda de 0,59%, uma queda acima de 5 centes também, enquanto a posição de maio também cai 5 centavos de dólar por bushel de soja e negocia agora a $8,86 mais 50 por bushel. Bom, além da soja, um outro fator que a gente precisa ficar de olho é no dólar. Ele impacta diretamente nos negócios da agricultura aqui no Brasil, seja para fazer a venda do produto ou também para comprar os insumos. Dólar hoje vem em queda aqui no Brasil, vinha pelo menos até há pouco. Vamos acompanhar então como estão os negócios de hoje. Veja com a gente, moeda americana. Temos aqui o dólar vindo em queda, a queda agora de 0,13%, é negociada a R$ 3,78 mais 9, dólar comercial volta a operar abaixo de R$ 3,80. Dólar vem numa situação um pouco mais complicada. Essa situação impacta diretamente em relação aos negócios com soja no Brasil. Os dois elementos, você viu agora soja em queda, a Juliana destacava, e dólar em queda, traz a soja negociada aqui no Brasil para baixo, porque esse fundamento, principalmente do dólar, é o que vem sustentando os preços. Entretanto, as tradings têm muita operação ainda para cumprir, contratos a serem cumpridos, os navios estão chegando no Brasil para novos embarques e não tem mais soja para o Brasil aqui. Os estoques hoje são de 1.170.000 toneladas. Este assunto, Brasil com estoque baixíssimo de soja, ainda é destaque na edição de hoje, porque antes nós vamos trazer agora as informações sobre produção de café e café Conilon. Juliana, para falar a respeito deste assunto, nós vamos até o estado do Espírito Santo. Lá acontece um importante congresso sobre pecuária de corte, mas agora o nosso colega Daniel de Paula, ele recebe o secretário de Agricultura do estado, Otaciano Neto, que traz as informações a respeito da produção de café Conilon. O Espírito Santo é o maior produtor do país e nós vamos até Vila Velha. Daniel de Paula, está um dia bonito por aí. Daniel, o Espírito Santo tem esse destaque, uma produção muito expressiva na pecuária, principalmente em termos de qualidade, e no café Conilon. E o produtor de café Conilon do estado do Espírito Santo, o capixaba, tem sofrido muito com a seca dos últimos anos. Como é que está essa produção? Como é que a Secretaria de Agricultura tem avaliado a situação do produtor? Boa tarde. Boa tarde a você, Fabiano, Juliana, e a todos que acompanham a Agricultura BR desta quinta-feira ensolarada aqui em Vila Velha, na Grande Vitória, um lugar extraordinário. Estamos dentro da Universidade Vila Velha, que abriga o 7º Congresso Capixaba de Pecuária Bovina, mas como o agronegócio aqui é tudo muito integrado, graças também à diversidade que nós temos aqui, e não é só no recorte do belíssimo litoral capixaba, nem na diversidade de climas e de topografias, mas também na diversidade de produtividade. E como carro-chefe, já desde a chegada dos imigrantes, né, que vinham migrando aqui dentro do Brasil e de repente encontraram esse paraíso, por aqui ficaram e começaram a produzir, desenvolver a terra aqui num espaço físico pequeno, mas com números que hoje são muito expressivos, apesar deste problema, deste gargalo que você citou aí, que é uma intempérie e que ninguém pode controlar o céu. Mas a gente vai falar rapidinho daqui a pouquinho sobre isso com o secretário de Agricultura, que está aqui gentilmente, saiu da palestra, nesse momento acontece. Ele acabou de fazer uma palestra dele. Nesse momento, Luciano Viana, que é integrante do time do SBA, no sul de Minas, sudeste de Minas e aqui também no Espírito Santo,
O Luciano Viana está nesse momento fazendo a sua palestra e daqui a pouco vai participar da mesa redonda exatamente com o Tassiano Neto. Olha aí, o Luciano Viana fazendo a palestra sobre a modernidade, o mercado moderno hoje do agronegócio, envolvendo, claro, e para nós do SBA é uma honra muito grande ter o SBA lembrado para isso. Ô Tassiano, secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo, podemos bater de novo naquela tecla do pequeno gigante? O Espírito Santo realmente está fazendo dando o seu recado, o seu exemplo, puxando principalmente por esse aspecto do café. O que é o café do Espírito Santo para ser tão expressivo? O Conilon, disparado número 1 do Brasil, o Arábica, muito expressivo também, e a qualidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque realmente é de encher os olhos, encher a gente de orgulho. Bom dia, né? E obrigado por nos atender. Bom dia, obrigado pela oportunidade e fundamentalmente pela presença de vocês aqui. Alegria para nós, capixaba, ter o SBA aqui no Espírito Santo nessa semana, é muito orgulho e o nosso gesto é só de agradecimento e reconhecimento pelo brilhante trabalho que vocês fazem. Obrigado. A cafeicultura no Espírito Santo é fundamental, 1/3 da nossa agropecuária vem da agricultura. Dos nossos 78 municípios, é a atividade mais importante em 65 municípios. Mas está em todos os municípios, Está né? em todos os municípios e ela é uma mais importante na maioria desses municípios, é fundamental. Eu acho que ao longo dos anos a gente tem um tripé que foi fundamental para que a cafeicultura do Espírito Santo se tornasse tão importante. Uma parte é investimento de pesquisa. O INCAPé, que é o nosso Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, é fundamental no desenvolvimento de técnicas, de variedades que conseguiu impulsionar a nossa cafeicultura. A produtividade, A produtividade saiu em 2003, por exemplo, abaixo de 15 hectares. Nós estamos com a produtividade hoje acima de 35 sacas por hectare, saiu de 15 sacas por hectare para 35 sacas por hectare. Isso média, porque nós temos cafeicultores do Espírito Santo produzindo 110, 120, 130 sacas por hectare, é impressionante. E o que parece ser um contrassenso é porque nós temos uma atividade de agricultura familiar. Então, em tese, a gente imagina que as grandes ganhos de produtividade vêm das grandes extensões de terra. E não. Assim, o produtor que é pequeno, ele tem que se virar e produzir muito com tecnologia em pequenas áreas que ele precisa sobreviver. Talvez o grande produtor, grande extensão de terra, dê menos atenção para a produtividade que dá ao pequeno produtor, exatamente porque é tudo que ele tem e ele precisa sustentar a família. Então, o investimento em pesquisa foi fundamental. Um segundo item desse tripé é investimento em extensão rural. Nós temos uma rede de extensão rural, seja extensão rural pública, através do INCAPé, das prefeituras municipais, seja através das nossas cooperativas, das lojas de produtos agrícolas, uma assistência técnica eficiente que consegue entrar em praticamente todas as propriedades rurais do Espírito Santo. E um terceiro é uma formação mesmo histórico-cultural do produtor, uma imigração forte de italianos, que com isso uma capacidade empreendedora é muito elevada. Nós temos esses produtores produzindo muito aqui no Espírito Santo e é um orgulho para a gente. Nós estamos produzindo 12 milhões de sacas de café, um pouco de... Tem uma arábica, tem um conilon, é difícil ter um estado... Equilibrado, né? Bem equilibrado, quase que meio a meio o arábica e o conilon. Em outros estados você tem muito arábica, você tem muito conilon. E aqui, pela essa diversidade, ainda consegue ter essas duas atividades. E isso é a alavanca do Espírito Santo. Com muita qualidade? Como é que chega a essa qualidade? Através dessas informações? Através das informações, nós temos um movimento, muitos concursos de qualidade de café. O trabalho que o INCAPé faz é muito forte em trabalhar com qualidade. Os próprios atacadistas, os compradores de café têm buscado cafés de qualidade. Então, a informação tem chegado. Nós temos uma rede de Instituto Federal forte no Espírito Santo, os IFES, temos a Universidade Federal do Estado, e levando informação e produzindo café de alta qualidade. Você vê as principais multinacionais, os trades, já têm operação aqui no Espírito Santo, já estão não só comprando commodity, comprando produto básico, mas café básico, mas também café de qualidade, pagando prêmio por esse café de qualidade. Então, a gente está muito animado com o rumo que a cafeicultura do Espírito Santo está tomando. Falar nisso, isso garante estabilidade de preço? O produtor tem essa segurança na produção do café? Tem muita gente que já trocou outras culturas, mantém lá uma floresta, um gado aqui, um leite, etc. Um gengibre, a pimenta do reino, cacau, mas o café é o carro-chefe. Isso é por causa da estabilidade de preço? Ajuda muito na estabilidade de preço. Nós temos, esse ano, nós fomos um pouco bastante ajudado, na verdade, pelo dólar, né? O preço em dólar na Bolsa de Londres caiu, mas nós conseguimos conseguir um aumento de preço aqui no estado, em todo o Brasil, em função do preço em dólar, a diferença entre dólar e real conseguiu dar uma estabilidade. Mas nós temos um fator que é muito importante aqui no estado, é a questão dos recursos hídricos.
por mais que nós estejamos sofrendo muito, então uma seca severa, a gente está considerando a maior seca da história do estado do Espírito Santo, é o que nós estamos passando, começou há 20 meses atrás, 22 meses atrás, e está com índice pluviométrico muito baixo, mas ao longo dos anos esse investimento em pesquisa conseguiu desenvolver variedades que fossem mais resistentes. Nós vemos agora pelo governo do estado, estamos soltando editais de pesquisa, com poucos estados brasileiros que têm edital de pesquisa para agropecuária, com dinheiro público do Tesouro Estadual, para que a gente possa ainda avançar mais em produzir, em ter a variedade de café que sejam mais resistentes a essas oscilações climáticas, essas anomalias climáticas que cada vez mais a gente tem percebido. Isso já é mais ou menos o que o Fabiano colocou lá na abertura, quando enviou para a gente o sinal. Antes de voltar para ele, que ele quer fazer uma pergunta para você, ele e a Juliana no estúdio do Agricultura BR. Rapidamente, você falou da imigração, dessa cultura, né, herdada de antepassados que cultivaram o café aqui, que hoje é muito tecnificado. Explica um pouco essas famílias assumirem o papel de produtor e de condutor do negócio café aqui no estado. A carência de mão de obra, quer dizer, coincide, supre essa carência ou está ligado mais à mecanização e aos recursos que o produtor tem para poder se mecanizar e de tornar tecnificada essa produção de café aqui? Na formação histórica cultural do estado, os nossos produtores de café, um pouco diferente de São Paulo, os italianos que foram para São Paulo foram no sentido de substituir a mão de obra escrava. Então foram para trabalhar em muitas propriedades. Aqui no Espírito Santo, os italianos que vieram para empreender. Então, o governo, o estado da época, disponibilizou espaço e esses espaços de terra, eles conseguiram empreender. Então, nós temos essa diferença. Então, a gente conseguiu, apesar de ter que é um mérito do estado, é um ativo do estado, ter pequenas propriedades rurais, a gente conseguiu ter pequenas propriedades rurais muito empreendedoras, muito em função dessa formação histórica, cultural do Espírito Santo, a forma com que os italianos vieram para cá. Eu acho que isso explica em parte ou em grande parte o sucesso da nossa agropecuária, mesmo sendo um estado tão pequeno, Daniel, é só olhar o índice de irrigação do Espírito Santo. Nós somos o segundo estado do Brasil mais irrigado, proporcional. 7% da área agricultável do Espírito Santo é irrigada. É muito alto esse índice e mostra o nível de tecnologia que nossos produtores têm. Vou te convidar a ouvir, então, a pergunta que o Fabiano está aqui à sua disposição, o Otaciano Neto. Fabiano, Juliana, está aqui pronto para responder as dúvidas que vocês tenham aí no programa Agricultura BR. Fica à vontade. Tá certo, Daniel. A gente já agradece desde já a presença do secretário ao vivo aqui na Agricultura BR nesta edição. E a gente quer, Daniel, que você transmita uma pergunta para ele. Bom, ele comentava há pouco sobre a irrigação no estado do Espírito Santo, que é presente em boa parte da agricultura, mas a gente comentava também, ele próprio falava, sobre a seca que o estado tem enfrentado nos últimos meses. Alguns municípios do estado capixaba ficaram sem água por 50 dias e, inclusive, alguns produtores, cerca de 15 cidades, estavam proibidas de fazer a irrigação por conta dessa falta d'água no estado, né? A gente quer saber como que o estado tem auxiliado o produtor nessa fase tão difícil de falta de chuva. É uma pergunta interessante que o programa faz aqui para você, na voz da Juliana. Como é que é esse contrassenso? Você acabou de falar duas coisas interessantes, né? 20 meses de seca, tem uns aí com 50, como ela disse. Como é que o estado está controlando isso? Vem muito dessa educação que o produtor, empreendedor tem aqui para poder suprir essa ausência ou driblar essa intempérie? Juliana, a anomalia climática existiu desde sempre e vai continuar existindo. O que é anomalia climática? Momentos que chove muito abaixo da média e momentos que chove muito acima da média. Qual que é a diferença das anomalias que a gente tinha no início do século passado, ou mesmo quase no final do século passado, com as anomalias de hoje? Porque antigamente, por exemplo, só no Espírito Santo, a gente não tinha agricultura irrigada, nós tínhamos pouquíssimas pessoas morando, tínhamos pouca indústria, e hoje a água disponível é para 300 mil hectares do Espírito Santo irrigado, é para 4 milhões de pessoas e para a indústria. Qual o grande diferencial? A gente tem conseguido, um estudo que a USP, mais a ANA, a Agência Nacional das Águas, fez, a área irrigada por pivô central no Brasil saltou 32% entre 2006 e 2013.
no Espírito Santo, a área irrigada cresceu, tanto que é o segundo estado com maior área irrigada do Brasil, mas a área de pivô central, que tradicionalmente é um grande consumidor de água, reduziu 50%. Nós saímos de 23 mil hectares no Espírito Santo irrigado com o por pivô central, passamos para 13 mil hectares, reduziu significativamente. E aqui nós fizemos um ato agora, o governo, através da AGER, que é a Agência das Águas, proibiu a irrigação na parte da manhã, em alguns municípios também no período da noite, porque faltando água, assim, falta água nos rios. Então a política nacional de recursos hídricos e a política estadual de recursos hídricos estabelece que, faltando água, a prioridade é para o consumo humano e todos nós, produtores, concordamos. Eu também sou produtor rural, também sou irrigante no município de Pedro Canário, ali na divisa com Carlos Chagas, Nanuque, Mucuri, na Bahia. O diferencial do Espírito Santo é que a gente conseguiu fazer o que a gente chamou de acordo de cooperação comunitária. O que é isso? A gente só viu isso na cidade de Valência, na Espanha, há 100 anos atrás, com a criação do Tribunal das Águas. Aqui, o governo, o que a gente chama, colocou o bode na sala. Olha, está proibido. E a partir de debates nos comitês de bacia, os comitês de bacia são fundamentais na gestão dos recursos hídricos. Os comitês estão conseguindo fazer acordos locais para fazer um uso mais racional da água nesse momento de escassez. Vou dar um exemplo rapidamente. Na bacia do Rio Jucu, que abastece grande parte da Grande Vitória. Lá as folhosas as folhosas em geral são muito dependentes de água. Então não daria para irrigar apenas à noite. Teria que irrigar em algum momento da manhã. Foi feito um acordo com os moradores da Grande Vitória, com as indústrias, e lá permitiu irrigar por gotejamento uma vez durante da manhã. Então a gente criou esse instrumento aqui no governo, que são os acordos de cooperação comunitária, aonde quem quer tirar o bode da sala para discussão de água pode fazer acordos locais e no nível local estão honrando o acordo. A gente tem hoje já 7 desses 15 municípios, 7 que conseguiram fazer acordo e tem sido um enorme sucesso e sem a participação do governo. É empoderando o produtor, o sindicato rural, a associação dos irrigantes, a prefeitura municipal, os atores locais estão tomando essas decisões. Eu acho que isso também explica uma parte aí, como que a gente tem avançado muito na irrigação e por que a gente tem conseguido usar de forma mais eficiente possível esse recurso natural tão importante. Que potência, né, mano? Você pensa no que você está ouvindo, você que está em qualquer parte do Brasil, e eu afirmo aqui de cátedra que já tem uns aninhos aí de janela e de rodagem, é o primeiro mundo no Brasil. Está respondida a pergunta, meu caro Fabiano, muito obrigado ao Tassiano, vai voltar lá para dentro agora, mas nós temos hoje e amanhã ainda para desfrutar de toda essa sabedoria e de todo esse espetáculo chamado Espírito Santo. Está respondido, né, Fabiano, Juliana? Tá certo, Daniel de Paula, obrigado pela participação, um grande abraço ao Tassiano Neto, secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo, e o assunto por aqui continua sendo café. É isso mesmo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os preços do café Conilon, que é a maior produção no Estado do Espírito Santo. Bom, os preços do grão têm registrado altas seguidas por 5 meses seguidos, segundo o indicador CPEA para o grão tipo 6, a peneira 13 acima. Desde o mês de junho até outubro, o preço do indicador, segundo o CPEA, vem subindo mês a mês, passando de R$ 290 a saca de 60 quilos até R$ 374 no mês de outubro. A alta chega a R$ 85 por saca. Rapidamente a gente vai acompanhar como foi o fechamento do indicador Conilon do CPEA nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, ultrapassando R$ 374,64 a saca de 60 quilos. Mais um dia de alta, o gráfico é simples, ele mostra o quanto o café Conilon tem recuperado preço aqui no Brasil e essa alta se dá principalmente por conta da baixa quantidade de produto disponível em função do clima muito seco nas regiões produtoras. Por aqui o assunto continua sendo café, mas agora falando a respeito das questões climáticas. E olha só, o clima tem sido muito favorável nos estados do Paraná, São Paulo e na região sul de Minas. Já no Cerrado e também no estado do Cerrado Mineiro e no estado do Espírito Santo, a situação não é bem essa. Até que choveu um pouco, isso trouxe alguma animação para os produtores, mas por enquanto não tem sido tão positivo. Vamos saber agora com a Thaís Baroni como que está a previsão do tempo para as próximas semanas para essas regiões produtoras de café e principalmente se a situação melhora. Ela está aqui comigo. Thaís, tem expectativa de chuvas, principalmente para essas regiões de Minas, onde não está chovendo, e também no Espírito Santo? Boa tarde.
Boa tarde, Fabiano. Infelizmente, a notícia não é muito boa, não. Vai chover agora nos próximos dias nessas áreas, mas uma chuva ainda bem irregular e sem grandes volumes acumulados. Como você mesmo disse, tem chovido muito pouco nessas áreas. Como a gente observa aqui, a umidade do solo está muito baixa entre o Espírito Santo, norte de Minas Gerais. Na região do Cerrado e também da Zona da Mata, a umidade do solo subiu um pouco agora, porque nos últimos dias voltou a chover um pouco mais por lá, mas agora nas próximas semanas essa situação muda um pouco. Sobre o estado de São Paulo e também do Paraná, a umidade do solo está bastante elevada aí por conta da chuva do último mês. Como a gente observa agora neste outro mapa, este mapa nos mostra o acumulado de chuva do último mês de outubro sobre todo o Brasil. Como a gente observa, choveu muito pouco mesmo nessas áreas mais ao norte de Minas Gerais e também sobre o Espírito Santo. Praticamente nenhum acumulado de chuva registrado sobre o estado, só mesmo entre São Paulo e Paraná é que choveu mais agora no último mês de outubro, que favoreceu aí as lavouras de café dessa região. Nas próximas semanas, como eu disse, as chuvas ainda vão ficar mais concentradas entre essas duas regiões. Como a gente observa aqui, os acumulados passam dos 50 milímetros sobre o estado de São Paulo, sobre o estado do Paraná, continua chovendo de maneira um pouco mais significativa. Já entre Espírito Santo e norte de Minas Gerais, teremos pouquíssima chuva aí até o dia 9 de novembro. E para piorar ainda mais a situação, as temperaturas vão ficar bastante elevadas neste período. Como a gente observa aqui, máximas de mais de 30 graus em toda essa região entre o norte de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Em São Paulo e no Paraná, temperaturas também elevadas neste período, mas com um pouco mais de chuva. A partir do dia 10 de novembro, aí volta a chover um pouco mais sobre o estado de Minas Gerais. Teremos acumulados um pouco mais significativos, mas ainda assim uma chuva bem irregular. E sobre o Espírito Santo, infelizmente, como a gente observa aqui, apenas 5 milímetros acumulados entre os dias 10 e 14 de novembro. Neste período, novamente, teremos ainda temperaturas elevadas sobre o estado, máximas de mais de 30 graus, 31 graus também no interior de Minas Gerais. A partir do dia 15 de novembro, aí sim, volta a chover um pouco mais sobre o Espírito Santo e sobre o norte de Minas, mas uma chuva ainda muito irregular. Sobre o Espírito Santo, 30 milímetros acumulados no período do dia 15 ao dia 19 e em Minas Gerais teremos aí mais de 70 milímetros acumulados. Fabiana. Obrigado, Thaís, e daqui a pouco ela está de volta com informações para outras culturas e também outros estados. Por aqui o assunto segue sendo café, mas agora mercado futuro. Juliana. É isso mesmo, Fabiano. A gente vai acompanhar como estão os preços do café arábica e também conilon no cenário internacional e nacional. Antes, um destaque aqui do Brasil. Olha só, as exportações de café verde, que é aquele café in natura que ainda não foi torrado, feitas pelo Brasil no mês de outubro, foram recorde. Elas somaram 3.310.000 sacas de 60 quilos, um aumento de 13% em relação às vendas que o Brasil fez em setembro e aumento de 7% em relação a outubro do ano passado. As informações dão conta de que o aumento das exportações se deve, é claro, ao dólar elevado frente ao real, ou melhor, a desvalorização do real frente ao dólar, já que torna o produto brasileiro bem mais competitivo no exterior. Estes dados foram divulgados na terça-feira desta semana pela Secretaria de Comércio Exterior. Agora sim, a gente dá um giro pelos negócios do café, então, mercado futuro, começando pelo café arábica negociado na BMF Bovespa. Hoje vem operando em cenário negativo, vem com queda em relação ao preço negociado ontem. Os negócios para entrega em dezembro deste ano estão sendo feitos agora a $145 a saca de 60 quilos. Já o café para entrega em março do ano que vem tem agora 320 contratos na Bolsa Paulista, também operam em queda de 1,19%, negociando a saca a $149,50. Por aqui o destaque segue sendo o café agora negociado em Nova York. Café arábica, a plataforma Ice Filters, ontem fechava mais uma vez em alta e você acompanha comigo agora como é que vem os negócios nessa plataforma. Nós temos aqui o café arábica hoje recuando e devolvendo boa parte do que ganhou durante essa semana. Observe que a posição de dezembro volta a registrar negócios abaixo de $1,20 por libra peso. Agora vem a $1,19, queda de 1,24%. Março, $1,22, mais 25 a libra peso, cai 1,33%. Maio, $1,24, mais 45, cai 1,19%. E julho
vem com negócios a $1,26 mais 50 por libra peso, queda de 1,17%. Os negócios estão muito próximos da mínima negociada no dia de hoje. Mais uma vez, para que o produtor de café em todo o Brasil, principalmente café arábica em Minas Gerais, entenda, essa marca de $1,20 ela é muito importante para a produção aqui no Brasil. Ela representa, quando está em $1,20 e abaixo disso, preços realmente muito pressionados aqui no país. Não é momento para negociação. Café, então, vem com pressão no cenário internacional, que acaba se refletindo, sim, aqui no Brasil. Bom, os negócios vêm em queda, então, hoje para a variedade arábica, negociada tanto no cenário internacional quanto no Brasil. Chegou a vez da gente conferir como estão os negócios com o café robusta no cenário internacional. Eles são negociados na plataforma Life em Londres, que é referência mundial para essa variedade. Antes, um pouquinho, você acompanhava que o robusta aqui no mercado físico brasileiro está em alta seguida já há 5 meses. Mas agora estamos falando de mercado futuro. Vamos acompanhar os negócios, então, para essa variedade. Você vê a posição de novembro de 2015 sendo negociada hoje com alta superior a 1%. É a única posição que vem em variação positiva, acima de 1%, negócios a $1.650 a tonelada. Já a posição de janeiro cai 0,65%, já caiu $11 por tonelada nos negócios de hoje, agora negocia a $1.659 a tonelada do robusta. A posição de março vem a $1.671, queda de 0,53%. Enquanto isso, o café robusta negociado em Londres para entrega em maio do ano que vem a $1.690, queda também, já caiu $8 por tonelada nesta quinta-feira. Por aqui agora é hora de mais cotações de mercado, dessa vez para o café no cenário físico do Brasil. Veja. Nós vamos para um rápido intervalo, fique por aí. Na volta você tem informações sobre o andamento da semeadura da soja no Paraná. Vai ver também que a produção de milho na América do Sul é de 115 milhões e 600 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura americano. Assuntos de logo mais, aqui no Agricultura BR. Venha participar deste grande evento, Leilão Central de Negócios, 8 de novembro, domingo às 10 da manhã. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda, no Parque de Exposições de Governador Valadares, Minas Gerais. Leilão Central de Negócios, 8 de novembro, domingo às 10 da manhã. Realização Minas Leilões. Transmissão Novo Canal. Ô louco, que isso? Isso é você no futuro, mané. Não estudou, não trabalhou, não fez nada. Passou a vida, não sei, vou ver, e acabou. Careca, surdo e burro. Será? Vai fazer vestibular e salva o nosso futuro. Suas escolhas no presente fazem toda a diferença no futuro. Vestibular Faculdades Pio Ourinhos. Vai estudar, que eu vou inaugurar mais uma loja da nossa rede. Feche o ano com chave de ouro. Inicie a estação de monta com touros Nelore CFM. Leilão virtual CFM. 9 de novembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 200 touros Nelore, todos com CEP e andrológico. Confira condições de pagamento. Mais informações, acesse o site agrocfm.com.br. Leilão virtual CFM. 9 de novembro, segunda-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Amigo produtor, agora você acompanha os melhores canais do agronegócio na Clean TV. Você tem à sua disposição, junto de uma grade completa de programação, os canais Canal do Boi e Agro Canal. E em breve terá também o Conexão BR e o novo canal. Agora a Clean TV e o SBA estão juntos. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você pode ter a Clean TV pagando apenas R$ 61,50 por mês,
para ter o seu conteúdo preferido. Acesse cleantv.com.br e faça a sua assinatura. Clean TV, feita para você, onde você estiver. Olha, daqui a pouco no Agricultura BR você vai conferir o movimento de vendas e exportações dos Estados Unidos em relação aos grãos. O movimento foi bem ruim. Daqui a pouco nós vamos ver os efeitos também sobre soja, milho e trigo. Antes disso, você acompanha a partir de agora os indicadores da agropecuária brasileira. E a gente começa falando sobre o mercado de grãos, em especial, primeiro agora, o milho. Bom, o preço da saca de 60 quilos do milho ontem subiu aqui no Brasil, isso mesmo, registrou alta de 0,75% em relação à média nacional da última terça-feira. Ontem, quarta-feira, o valor médio tinha caído do patamar de R$ 28,00. A saca era negociada em média no Brasil a R$ 27,94 na última terça-feira. Ontem, portanto, registrou essa alta, recuperou o suporte de 28, sendo negociada no país a R$ 28,15. Lembrando que o indicador Milho Brasil é feito pela Agência Rural Business com 8 estados produtores do cereal no Brasil. É pego o valor mínimo e máximo de cada estado, praticado diariamente, para chegar a esse valor médio nacional. A gente acompanha agora no gráfico os últimos 30 dias. Você vê que com essa recuperação anotada ontem, o preço médio chegou bem mais próximo ao valor que se tinha exatamente um mês atrás, no dia 4 de outubro, quando a média nacional era de R$ 28,25. Essa alta de ontem reduziu as perdas, que agora somam 0,4%. Relembrando o que acontecia, passando o olho aí pelo gráfico, você vê que no dia 11 o preço médio era de R$ 28,06, mantinha mais ou menos este valor até o dia 18 de outubro, até que no dia 27 voltou a recuar, chegava a R$ 27,81. Dia de ontem, portanto, com mais essa alta, fechando o dia a R$ 28,15, alta de 0,75%. A Agricultura BR traz o destaque agora para a pecuária e para o boi magro no estado de Mato Grosso do Sul. E olha, o valor encontrado no fechamento de ontem foi de R$ 1.967 por unidade. Esse valor médio no estado do Mato Grosso do Sul representa uma alta de 21% no acumulado dos últimos 12 meses, é o que você acompanha agora na análise gráfica. Nós temos aqui o preço médio para o gado gordo no estado do Mato Grosso do Sul. Nós queremos trazer o boi magro. Aqui está vendo o boi gordo, vê que o boi gordo também subiu no Mato Grosso do Sul, chegou a R$ 143,05 aqui o boi gordo, não tem problema. A alta para o boi gordo, portanto, foi de 18,8%. Quem está acompanhando já sabe como que ficou o boi gordo, mas o boi magro ficou em R$ 1.967. No caso do boi magro, essa atualização, essa evolução dos valores alcança 21% no prazo de 12 meses, mostra, e aí você acabou acompanhando também os números do boi gordo, mostra que a valorização vem em todas as categorias animais em Mato Grosso do Sul. A gente volta agora aos grãos. Você acompanha comigo agora o indicador Soja Brasil, feito também pela Agência Rural Business, cálculo feito com 10 estados produtores da oleaginosa no Brasil, para chegar a um valor médio nacional. Bom, o preço médio da saca de 60 quilos da soja ontem no país registrou uma leve queda de 0,26%. Saiu de R$ 75,70, valor médio negociado na terça-feira, para R$ 75,50 ontem. A queda no dia foi de 20 centavos no valor de cada saca. Nos últimos 30 dias, a gente percebe uma queda de 1,15% no preço pago, já que exatamente um mês atrás o preço era de R$ 76,38. Esse valor veio abaixo quando o dólar veio abaixo também aqui no Brasil, atingindo no dia 12 de outubro R$ 74,15. Logo na seguida, apontou mais uma forte alta, passando do valor anotado anteriormente de 4 de outubro, chegando a R$ 76,45. Dali em diante, se assentou no patamar de R$ 75,00 a saca, oscilou um pouco nas últimas semanas, até fechar esse período, portanto, ontem a R$ 75,50.
Esse valor, apesar de anotar uma queda de 1,5% em 30 dias, é bem mais alto do que se tinha exatamente um ano atrás. No dia 4 de novembro de 2014, o preço médio da saca de soja aqui no Brasil era de R$ 59,85. Essa alta, portanto, em 12 meses passa dos 26%. A Agricultura BR agora traz o indicador Boi Gordo Brasil. Esse indicador é feito considerando as 14 principais praças produtoras do país e ontem chegava a R$ 144,75 pela arroba valor médio nacional. Esse valor traz uma alta nos últimos 30 dias, no acumulado de 30 dias, de 1,78% e nos últimos 12 meses essa alta chega a 9,6%. Vamos acompanhar agora na análise gráfica o que aconteceu com o Boi Gordo. É o indicador Boi Gordo Brasil, só sobe. Essa é a tendência para o Boi Gordo, para a vaca gorda principalmente. Ele alcança em um mês uma alta de 1,71%, R$ 144,75 pela arroba. No valor médio foi o valor de fechamento nesta última quarta-feira. A arroba do Boi Gordo segue com a sua valorização em todo o país. Cotações do bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. O destaque por aqui agora é a soja. O Paraná, segundo o maior produtor da oleaginosa aqui no Brasil, foi o primeiro estado a dar o pontapé inicial na semeadura dessa nova temporada 2015-2016. Isso porque lá o clima foi sempre favorável à cultura. Até agora, segundo o Departamento de Economia Rural do Estado, os produtores de soja do Paraná já semearam 75% de toda a área prevista para essa nova temporada. Eles estão à frente de todos os outros estados produtores do grão aqui no Brasil. Se tudo correr bem, até o fim desta temporada, os produtores paranaenses devem cultivar 18 milhões de toneladas de soja. Esse é o volume previsto pela Secretaria de Agricultura do Estado. Bom, um cuidado que o produtor paranaense e todos os demais de todo o Brasil devem ter ao longo do desenvolvimento da lavoura é em relação às pragas e doenças. Para saber um pouquinho mais sobre o controle e os cuidados no campo, o repórter Valdir Pacheco foi conversar com especialistas no assunto lá no estado do Mato Grosso. Acompanhe. O maior aliado do produtor de soja no manejo de pragas iniciais numa lavoura é o monitoramento e acompanhamento das áreas de plantio com detecção das mesmas no início da infestação e, consequentemente, sua evolução. Desta forma, o produtor poderá adotar medidas de controle de acordo com as espécies, quantidade e o tamanho de pragas presentes na lavoura. A emergência uniforme das plantas e o bom desenvolvimento são fatores extremamente importantes para a determinação do potencial produtivo da cultura da soja. Após a germinação e a emergência, as plantas de soja são expostas ao ataque de pragas e doenças que podem estar presentes no ambiente. Segundo os pesquisadores da Fundação Rio Verde, o monitoramento pré-plantio e pós-emergência do cultivo aliado ao adequado tratamento de sementes garante o estabelecimento inicial do mesmo, protegendo as plantas de patógenos e pragas. Existem muitas pragas que atacam as plantas em seu estágio inicial. No entanto, nem todas têm a importância econômica ou causam danos severos. Entre as que têm preocupado os produtores estão a vaquinha e outras espécies. A lagarta elasmo ou broca do colo, a lagarta rosca, as lesmas e também a Helicoverpa spp. O manejo dessas pragas deverá ser realizado antes mesmo da semeadura da soja, através de monitoramento e vistoria na palhada e no solo para detectar a presença no seu início.
Dependendo do resultado deste monitoramento, via de regra, os produtores devem optar pelo tratamento de sementes e o controle em parte aérea poderá ser realizado através de pulverização de inseticidas nos primeiros estágios de desenvolvimento da cultura, através de produtos registrados para esse tipo de manejo e de acordo com o monitoramento. Valdir Pacheco, para o SBA. A Agricultura BR agora volta a destacar o mercado da soja. Na abertura do programa você acompanhava que a soja ela recuava. Dólar também no Brasil recua. Essa informação é negativa para os negócios com soja no Brasil. Saca de soja costuma vir em queda, principalmente com o dólar recuando. O dólar vem a 3,77 neste momento. E agora eu trago algumas informações a respeito do principal documento, a principal informação que foi divulgada hoje para o mercado internacional da soja. E o mercado internacional da soja, através do Departamento de Agricultura norte-americano, divulgou hoje o relatório de vendas e exportações. E as informações para o complexo soja não foram nada positivas. Veja só, apenas o óleo de soja teve um bom desempenho de vendas de exportação na última semana. Os demais, farelo de soja e soja principalmente, foi movimento de queda. No caso da soja, foram 665.500 toneladas que foram comercializadas na última semana. Esse número é o mais baixo da temporada 2015-2016. Além disso, traz uma situação de redução em relação à semana imediatamente posterior de 65%. Portanto, entre uma semana e outra, as vendas de exportação de soja dos Estados Unidos caíram 65%. É uma queda bem forte. Portanto, vendas e exportações não foi positiva. Eu comentei o óleo de soja. O óleo de soja, sim, teve um bom desempenho. Ficou até 56% de venda a mais do que teve na semana posterior. Mas, olha, todas as outras commodities, daqui a pouco nós vamos ver milho, vamos ver trigo também, todas vieram com números negativos. E com números como esse, não poderia ser diferente. Chicago reagiu mal. É o que você acompanha comigo agora. Posição de novembro vem com queda de 0,65% para essa posição. $8,76 mais 25 por bushel. É o valor de negociação mínima do dia. Janeiro, $8,77 o bushel, cai 0,79%. Março, $8,78 mais 75 por bushel, cai 0,87%. E maio, $8,84 por bushel, caindo 0,84%. E como nós temos muitos telespectadores, o pessoal tem entrado em contato e falado para explicar esses números para a gente ter cada vez mais entender esse mercado norte-americano, eu vou trazer agora um comparativo, eu vou pedir a atenção do telespectador para prestar atenção na segunda coluna aqui da esquerda para a direita, do seu vídeo, e depois na última coluna da esquerda para a direita. Pode estourar em tela cheia? Mostra aí para o pessoal em casa. Olha o comparativo. A coluna últimos negócios e a coluna cotação mínima. Os valores são praticamente os mesmos. Portanto, no mais curto prazo, o bushel de soja negociado em Chicago é o de mais baixo valor. E o que a gente tem no dia de hoje, nesta quinta-feira? O que mais que nós temos de informação? Em relação às questões ligadas à soja, uma informação que fica muito importante é em relação à produção norte-americana. Eles estão em processo de colheita, já atingiram 92% dos 33.450.000 hectares que foram semeadas com soja nos Estados Unidos, colocam aí cerca de 97 milhões de toneladas de soja no mercado, ou tiram esses 97 milhões do campo. Então tem essa ferramenta de pressão. Claro que se está em processo de colheita, tem muito mais disponibilidade de soja nos Estados Unidos. Um outro fator importante é em relação às vendas de exportações. Eu acabei de falar que teve uma queda de 65% em relação de uma semana para outra, apenas 665.500 toneladas vendidas. Portanto, a situação hoje é de pressão sobre a soja na referência internacional. O bushel da soja estar mais elevado ou menos elevado é a referência internacional. E no caso, está muito longe também da marca de $9 por bushel, portanto, movimento de queda em relação à soja, que tem uma safra norte-americana bastante cheia. Por aqui a gente continua falando a respeito de soja, mas agora nós vamos trazer o destaque do dia. E olha só, vou falar sobre exportações brasileiras, sobre volume e também faturamento.
Olha, mês de outubro foi um mês sensacional para as tradings que operam no Brasil. O Brasil, através dessas tradings, totalizou no mês de outubro, portanto, 2 meses antes de encerrar as vendas da temporada 14-15, totalizou mais de 52 milhões de toneladas. Deixou muito para trás a meta da Conab, que eram de 50 milhões e 800 mil toneladas. Brasil hoje, anota aí, tem 1.170.000 toneladas em estoques. Isso dá 8 dias garantidos de consumo. Portanto, soja brasileira vai acabar, da temporada 14-15, acabam os estoques nacionais. Claro, se essas trades não continuarem vendendo ainda mais soja, tem muito navio chegando ainda para carregar soja no Brasil, vai acabar esse estoque no dia 8 de janeiro. No dia 9, necessariamente, o consumo nacional tem que ser da temporada 2015-2016. Acompanhe agora na análise gráfica da agência Rural Business, você vê aqui as exportações brasileiras alcançando mais de 52 milhões, 53 milhões aqui arredondando, 53 milhões de toneladas na temporada 2015-2016, entre o período de janeiro até outubro deste ano. Em 5 anos, as vendas de exportações, elas subiram 63,2%. O Brasil exporta muita soja. Esse é o resumo aqui. Brasil exporta muita soja, um aumento muito forte de 63,2%. Um detalhe que fica é em relação ao valor da tonelada vendida agora no mês de outubro, 381 dólares por tonelada, 381 dólares e 60 centos por tonelada. Esse foi o valor médio comercializado pela soja. Dando sequência aqui às informações, análise gráfica, aqui o total de volume exportado pelo Brasil, pelas tradings que operam no país no mês de outubro. 2.590.000 toneladas, deixa para trás qualquer mês de outubro anterior, em qualquer ano. O que chegou mais perto aqui nos últimos 5 anos foi 2013, que vendeu pouco mais da metade. Em 5 anos, um aumento de 83,6% para as exportações de soja no mês de outubro. Essas exportações são muito fortes, é o melhor outubro da história. Nunca se exportou tanta soja no mês de outubro como em outubro de 2015. A soja brasileira é extremamente competitiva no cenário internacional, porque o dólar está alto. Se o dólar está alto, então o produto brasileiro ganha competitividade e quem perde com isso são os norte-americanos. Por aqui a última análise gráfica traz aqui as informações de faturamento. E faturamento em reais. Observe que foram 3 bilhões, vou repetir o número, 3 bilhões 830 milhões de reais que as tradings que operam no Brasil faturaram nesse mês de outubro de 2015. 2014 foram apenas 890 milhões de reais, portanto, quase 4 bilhões de reais foram faturados pelas trades que operam no Brasil. Em dólares, se você quer saber esse número, foram 990 milhões de dólares. Em reais, 3 bilhões e 830 milhões de reais aqui no Brasil. E a principal informação que fica, Brasil não tem mais soja. O Brasil só tem 1.170.000 toneladas de soja e ainda tem navio no line-up dos portos para carregar com a oleaginosa. No próximo bloco, você tem informações a respeito da produção de milho da América do Sul como um todo e como ela impacta nos negócios internacionais. E um dos destaques será a Argentina. A Argentina que avança no cultivo do milho e se prepara para o plantio de soja. Assuntos de ainda hoje aqui do Agricultura BR.
Elite Corte são o nosso forte. 7º leilão virtual Guzerá Três Irmãos. 11 de novembro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 40 touros prontos para servir e 45 novilhas Guzerá. 7º leilão virtual Guzerá Três Irmãos. 11 de novembro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Dole uma, dole duas, vendido. Na batida do martelo, eu vendo a melhor genética de corte leite. E quando o negócio é formação de pastagens, eu uso e recomendo Sementes Agromax. É mais qualidade, é produção própria, é preço justo, não tem erro. Sementes Agromax, parceira forte do agronegócio brasileiro. Ligue para Sementes Agromax, que dá negócio. Sementes Agromax. Plante qualidade e colha lucros. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Agricultura BR de volta e agora o destaque para o mercado do milho negociado em Chicago. Hoje nós tivemos o número de vendas e exportações da última semana sendo divulgado. Para o milho também não foi nada positivo. Bom, e o mercado reagiu negativamente a isso. Hoje mais cedo o milho operava em baixa lá na Bolsa de Chicago e a gente vai acompanhar os negócios de agora então. Você vê o milho negociado na Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos, em campo negativo, diante dessas informações de baixas exportações do cereal. A posição de dezembro vem negociada a $3,77 por bushel, queda de 0,91%. O milho para entrega em março vem a $3,85, queda de mais de 3 centes de dólar para a posição no dia de hoje. A posição de maio vem a $3,91 mais 25, caindo 0,76% em relação ao fechamento de ontem, e a posição de julho é negociada agora em Chicago a $3,96 por bushel, caindo também cerca de 0,70%. Os americanos que na última semana venderam 556 mil toneladas, uma redução de 22% em relação à semana imediatamente anterior. Por aqui a gente continua falando sobre milho, agora o milho na América do Sul. O Departamento de Agricultura norte-americano aponta que essa produção na América do Sul será de 116 milhões de toneladas, uma produção expressiva que fica muito abaixo, claro, do que os Estados Unidos produzem sozinho. Os americanos produzem 345 milhões de toneladas, arredondando, quase 345 milhões de toneladas, mas se por um lado a América do Sul não tem uma produção ainda tão expressiva como a dos Estados Unidos, por outro, já tem uma boa fatia do mercado internacional de exportações. E os Estados Unidos estão sofrendo com essas vendas de exportações. Acabei de falar aqui que vai caindo as exportações, então, comparados ao ano passado norte-americano, são cada vez mais baixas. Vamos ver agora como é que está o cenário sul-americano. Nós temos aqui a projeção de safra da temporada 15-16, os sul-americanos atingindo 115 milhões e 600 mil toneladas. Brasil lidera essa produção, são 80 milhões de toneladas que devem ser produzidas no Brasil, de acordo com os americanos. Argentina, 24 milhões de toneladas. Paraguai, 3 milhões e 150 mil. Peru, 1 milhão e 800 mil toneladas.
toneladas. Colômbia quase empatada com o Peru, 1.780.000 toneladas de milho. Essa é a projeção para a produção na América do Sul. A questão aqui que fica é que os países da América do Sul, esses países aqui, vão colocar aí pouco mais de 50 milhões de toneladas de milho no cenário internacional, nas exportações, ocupando cada vez mais espaço nas vendas internacionais. A gente continua falando sobre milho, mas agora atenção para os números aqui do Brasil. A gente vai ver agora como estão os negócios com o cereal na BMF Bovespa, Bolsa Paulista, que negocia o milho lá para frente. Veja só, a posição de novembro de 2015 tem hoje 560 contratos negociados. Não é a de maior volume de contratos, não, é a de janeiro. A de novembro vem com queda de 0,15%. Negocia a saca agora a R$ 34,20. Já a posição de janeiro, esta sim, tem um volume superior a 700 contratos e negocia a saca de 60 quilos do milho a R$ 36,70. A posição, esse preço vem mais baixo, 0,43% inferior em relação ao ajuste de ontem. Já o milho negociado na Bolsa Paulista para entrega em março do ano que vem tem 210 contratos negociados a R$ 37,00 a saca. Essa posição vem na estabilidade em relação ao valor que era negociado no dia de ontem. Agora é hora de cotações do mercado físico nacional. Veja. Veja daqui a pouco como está a semeadura do milho na Argentina e também vai ter a previsão do tempo por lá. E olha, você vai ver também que a broca do café, ela danifica 9% da produção do café do Cerrado de Minas. Assuntos já ainda hoje aqui do Agricultura BR. Campo de Ofertas apresenta uma nova parceria comercial. É a Barenbrug, maior empresa de sementes de pastagens do mundo e que tem uma excelente oportunidade para você. Ao meu lado, Osmair Nogueira, gerente comercial da Barenbrug, a quem eu pergunto, como que ela vai estruturar os seus canais de vendas aqui no Brasil? Estamos oportunizando aos lojistas agropecuários e distribuidores agropecuários a conhecer um novo conceito de comercialização de sementes de pastagens. E como que é esse novo conceito? São produtos exclusivos da mais alta tecnologia, sementes incrustadas que vai aumentar a lucratividade do seu negócio. Quem ficou interessado faz o quê? Basta enviar um e-mail que está aí na sua tela, info@barenbrug.com.br. É isso aí, Barenbrug, sementes para as melhores pastagens. Tecnologia, qualidade e eficiência são as marcas da Irrigação Penápolis, empresa que atua na fabricação e comércio de sistemas de irrigação, microaspersão, peças e assistência técnica, com diferenciais exclusivos na fabricação de pivôs e acompanhamento técnico do projeto após venda. A empresa se tornou a marca de confiança desde 1998. Irrigação Penápolis, fone 18 3654 2248. Olá! Para você que está enfrentando problemas com endo e ectoparasitas aí na sua propriedade, olha o resultado aqui, ó. Facilidade para você, NTH Endecto, a solução no controle a endo e ectoparasitas e está aqui no campo de ofertas. É muito simples, é só você pegar o nosso telefone 674009-2220, fazer o contato com o pessoal do call center, porque a partir de dois ou mais baldes, super descontão para você. Parcela em até 10 vezes sem juros e o frete é grátis para todo o Brasil. A oportunidade está no campo de ofertas. Aproveite a nossa super promoção. A
As mais jovens doadoras qualificadas do Cinepol do Brasil estão no leilão virtual Safiras do Cinepol Grama e Convidados. 40 fêmeas que acabaram de receber qualificação entre 230 inscritas na última edição do programa premiado internacionalmente estão à sua espera com facilidade de pagamento. É neste dia 7 de novembro, sábado, 2 da tarde. Leiloeira Programa Leilões. Organização S+ Cinepol e transmissão Canal do Boi. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Neste momento, nós vamos trazer em destaque o mercado do trigo internacional. Trigo que, de acordo com o relatório de vendas e exportações dos Estados Unidos apresentado nesta quinta-feira, vendeu na última semana apenas 84.600 toneladas. Juliana, é uma redução de 85% se comparado à semana imediatamente anterior. Bom, um volume muito baixo de trigo negociado pelos Estados Unidos. Hoje, o cereal vinha operando com baixa forte lá em Chicago. A gente acompanha os negócios de agora, então, para o trigo negociado em Chicago. A queda continua, não é tão expressiva mais, mas ainda assim vem em campo negativo. O trigo para entrega em dezembro deste ano vem negociado a $5,22 mais 50, queda de 0,71%. Agora ampliou um pouquinho essa queda, você vê que a diferença já é de 4 centes de dólar para essa posição. A negociação para março vem a $5,24 por bushel, queda de 0,85%. A posição de maio, $5,26, enquanto a posição de julho, $5,26 da mesma forma, ambas operando com queda próximo a 1% neste momento. Aí o movimento com o trigo, daqui a pouco você vai ver também mais uma vez a soja. Soja também teve desempenho ruim para as vendas de exportações. Mas o assunto por aqui continua sendo o trigo, Juliana. É isso mesmo, a gente vai acompanhar agora como estão as negociações com o cereal no mercado físico do Brasil. Bom, a gente acompanhava os negócios na Bolsa de Chicago, operando em queda. Aqui no Brasil, não é isso que acontece não, o preço do trigo vem sim em alta, diante da baixa disponibilidade do cereal no mercado físico do Brasil, principalmente por conta das condições climáticas que afetam a região sul do Brasil. A gente vai acompanhar agora o gráfico do CPEA, que traz uma análise do preço do trigo no estado do Paraná, tomando como referência este estado, que é o maior estado produtor da variedade aqui no Brasil. Você vê que no dia 4 de novembro, ontem, o preço médio da tonelada foi de R$ 722,29, alta em relação ao dia 3 de 0,06% e a alta notada ao longo do mês de novembro já é de 0,10%. E essa alta, que aparentemente é pequena, ela vem sendo elevada dia após dia. Apenas no mês de outubro, o preço do trigo negociado em Chicago subiu mais de 4%. E as chuvas fortes que trouxeram tanto prejuízo ao estado do Rio Grande do Sul perderam força nos últimos dias, o que promoveu o plantio do arroz e também o desenvolvimento de pastagens. Vamos saber se esse clima um pouco mais favorável continua no estado do Rio Grande do Sul. Quem responde é Thaís Baroni, que volta aqui ao Agricultura BR. Como é que fica a previsão, Thaís? Olha, Fabiano, nos próximos dias as chuvas elas ainda vão continuar mais irregulares sobre o Rio Grande do Sul. Não há previsão de grandes volumes de chuva sobre o estado. Como você mesmo mencionou, as chuvas perderam força agora nos últimos dias. A umidade do solo sobre o Rio Grande do Sul, os níveis de umidade no solo sobre o estado baixaram um pouco em relação ao início do mês de outubro, quando o solo estava bastante encharcado. E agora, nas próximas semanas, a chuva que vai cair sobre o estado, ela deve ajudar a manter esses níveis de umidade ainda elevados
elevados, mas o solo já não deve ficar tão encharcado. Como a gente observa, até o dia 9 de novembro, teremos previsão de apenas 30 milímetros acumulados nessa região do Rio Grande do Sul e 5 milímetros nas demais áreas do estado. É uma chuva que vai ser um pouco constante, mas ela vai vir com bem menos intensidade e volume, apenas 5 milímetros. A partir do dia 10, a chuva volta a ganhar um pouquinho mais de força sobre o noroeste do estado, onde nós teremos aí até 50 milímetros acumulados, mas nas demais regiões ainda acumulados entre 5 e 15 milímetros. E a partir do dia 15 de novembro, a chuva volta a ganhar um pouquinho mais de força na metade norte do Rio Grande do Sul. Como a gente observa aqui, 30 milímetros nessa região, mas no sul do estado, em todo o centro-sul gaúcho, ainda teremos chuvas bem irregulares e mal distribuídas, com acumulados variando entre 5 e também 15 milímetros, Fabiano. Tá certo, Thaís. Bom, e em relação às demais áreas produtoras do sul do Brasil, os demais estados, né, Santa Catarina e Paraná, Thaís, eles também vinham recebendo bastante chuva, mas não tanto quanto o Rio Grande do Sul. Como que fica a previsão do tempo para lá nos próximos dias? Olha, Juliana, eles agora é que vão receber as maiores chuvas nos próximos dias. Como a gente observa aqui, a umidade do solo sobre os dois estados da região sul do país, Santa Catarina e também Paraná, a umidade do solo está bastante alta sobre os dois estados. Nas últimas semanas foi os dois estados, Santa Catarina e Paraná, que receberam os maiores volumes de chuva e agora, nas próximas semanas, as chuvas ainda vão ficar mais concentradas entre os dois estados, principalmente sobre o estado do Paraná. Como a gente observa aqui, acumulados entre 50 e 70 milímetros no estado do Paraná e acumulados um pouco mais baixos em Santa Catarina, apenas 15 milímetros até o dia 9 de novembro. A partir do dia 10 de novembro, aí volta a chover mais forte sobre o Paraná, agora na parte oeste do estado, acumulados aí entre 50 e 70 milímetros em toda essa área, 50 milímetros também em todo o oeste de Santa Catarina, 30 milímetros na região central do estado de Santa Catarina e leste do Paraná. Então, esses dois estados aí é que devem receber chuvas um pouco mais volumosas neste período. A partir do dia 15 de novembro, a chuva ganha ainda mais força sobre o estado do Paraná, acumulados já passando dos 50 milímetros em grande parte do estado. Em Santa Catarina também continua chovendo mais na parte oeste, enquanto que no leste, na região central, chove ainda 30 milímetros até o dia 19 de novembro. Juliana. Thaís, obrigada por enquanto, então, pelas informações. Daqui a pouco ela volta com mais destaques do tempo. Por aqui vamos conferir cotações do arroz no Rio Grande do Sul. Destaque agora internacional, a gente vai falar um pouquinho sobre a Argentina. A Argentina que tem uma grande produção de grãos e por isso impacta também no mercado. Por lá, o país está fazendo a semeadura do milho até a última quinta-feira, que foi a data do último relatório apresentado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. 33% de toda a área que o país vai cultivar com milho na temporada 15-16 já havia sido semeada. Lembrando que os produtores de milho da Argentina vão reduzir em 20% a sua área de cultivo nesta safra. A área é estimada em 2.720.000 hectares. Em relação à soja, o país ainda não deu o start inicial, não deu início à semeadura. Logo nas próximas semanas devem começar esse cultivo. Para a área de soja também é esperada uma redução na área de cultivo, redução de 1%. A área total de soja deve ser de 19.800.000 hectares. Bom, enquanto a Argentina avança com a semeadura do milho, outros produtores fazem a colheita do trigo. Trigo por lá já está sendo colhido. A colheita começou recentemente, até a última semana, atingia 3,6% de toda a área semeada. A estimativa é retirar dos campos 9 milhões e meio de cereal, já que o país reduziu em 16% a sua área de cultivo também do cereal nesta nova safra. Bom, a gente segue falando sobre a Argentina, mas o destaque agora é sobre o tempo por lá. E olha, comparando a Argentina com o Rio Grande
Grande do Sul, faz fronteira lá o estado. Lá no Rio Grande do Sul, os produtores de trigo sofreram muito com as chuvas fortes, com as questões de precipitações. Teve muita água no Rio Grande do Sul, trouxe prejuízos severos. Lá na Argentina, eles se encontram na mesma fase, a Juliana acabou de destacar, colheita do trigo da Argentina, vai colher pouco mais de 9 milhões de toneladas. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, como você sabe, houve prejuízos, agora que consegue ter um avanço um pouco melhor sobre essa colheita. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, se lá na Argentina o produtor de lá sofreu também com chuvas e se nas próximas semanas, a Argentina, que é o principal fornecedor de trigo para o Brasil, se nas próximas semanas eles vão ter condições climáticas adequadas. Como é que fica essa situação lá na Argentina, Thaís? Olha, Fabiano, na Argentina a situação climática vai ser sim favorável à colheita do trigo. Não há previsão de grandes volumes de chuva sobre o país. Como a gente observa aqui no mapa de umidade do solo, o solo de todo o país está bastante úmido, como a gente observa níveis maiores de umidade nessa região, um pouco mais baixos no sul do estado. E agora, nas próximas semanas, a chuva que vai cair sobre a Argentina, ela deve ajudar a manter essa umidade do solo bastante elevada. Como a gente observa aqui, 30 milímetros acumulados no norte do estado, no sul do estado chove um pouco menos e na área central as chuvas elas não devem ocorrer aí até pelo menos o dia 9 de novembro. Neste período as temperaturas elas vão ficar bastante elevadas, principalmente na metade norte do estado, na metade norte do país, no sul da Argentina temperaturas um pouco mais baixas. Então, como a gente vê aí, pouca chuva neste período, temperaturas elevadas, condições favoráveis para a colheita do trigo. Entre os dias 10 e 14 de novembro, a situação não muda muito. Sobre o extremo norte da Argentina, vai chover um pouco mais neste período, 50 milímetros acumulados, mas no restante do país teremos ainda chuvas bem fracas e irregulares. E neste período também teremos ainda temperaturas elevadas e condições favoráveis para a colheita do trigo. Só mesmo no extremo sul do país é que teremos temperaturas aí um pouco mais baixas, máxima aí de 9 graus no extremo sul da Argentina. Entre os dias 15 e 19 de novembro, aí volta a chover um pouco mais. Essa chuva já vai atingir um pouco mais as regiões mais ao sul do estado, mas ainda assim, como a gente observa aqui, 5 milímetros acumulados nesses 5 dias. Só mesmo no extremo norte do estado é que chove um pouco mais, 30 milímetros neste período. E neste período também ainda teremos temperaturas elevadas em praticamente todo o país. Então a colheita do trigo deve sim seguir sem grandes transtornos sobre a Argentina, Fabiano. Obrigado, Thaís. Daqui a pouco ela volta com mais destaques para a previsão do tempo. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, são 2 minutinhos só, não saia daí. Na volta tem informações sobre os prejuízos nos cafezais de Minas Gerais com a broca do café. E ainda, destaque para o mercado da soja, mais uma vez aqui no Agricultura BR, informações sobre estoques brasileiros e também as vendas de exportações dos Estados Unidos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. As mais cobiçadas genéticas de trabalho e velocidade. Primeiro leilão Ara CMV. 7 de novembro, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 48 lotes da raça quarto de milha. Machos, fêmeas e coberturas. No Ara CMV, em Regente Feijó, São Paulo. Confira condições de pagamento. Primeiro leilão Ara CMV. 7 de novembro, sábado, às 2 da tarde. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. A Embrapa lança no mercado o BRS Zuri. Mais de 20 anos após o lançamento da Mombasa e Tanzânia Pânico Maximum, surge o novo BRS Zuri, a melhor opção do mercado. Um capim de porte médio-alto, altamente palatável ao gado, o que o torna de fácil aceitação e de grande retorno nos resultados, pois aumenta o ganho de peso. O BRS Zuri é resistente ao Bipolaris maides e às doenças que afetam a cultivar Tanzânia e tem muito mais massa e folhas do que a cultivar Mombasa. Troque seus capins antigos e ultrapassados de qualquer região do Brasil por um capim moderno, novo e super desenvolvido. O BRS Zuri, desenvolvido pela Embrapa, é um produto dos 31 associados da Unipasto. Parceria Embrapa e Unipasto, lado a lado com você, produtor.
Qualidade e genética reconhecida você encontra no 10º Leilão Virtual Matrizes Avaliadas Nova Safra Quilombo. Em oferta, 200 matrizes Nelore PO, prenhes ou paridas, 50 bezerros Nelore PO, 50 bezerras Nelore PO. Animais avaliados pelos programas de melhoramento genético ANCP e Geneplus. 10º Leilão Virtual Matrizes Avaliadas Nova Safra Quilombo. Dia 8 de novembro, às 14 horas, pelo Canal do Boi. Agricultura BR de volta e olha só, participe do programa conosco, o pessoal está participando pelo Twitter e também pelo WhatsApp, estamos recebendo fotos até do estado do Espírito Santo, estamos com a equipe lá, o pessoal está mandando foto das áreas de produção de café, pode colocar ali o contato, 67-9656-2266, participe aqui do Agricultura BR. Agora o assunto segue sendo café, você viu até o título aparecendo ali, isso porque a broca do café traz muito prejuízo, ele comprometeu até 9% do café no Cerrado de Minas. É isso mesmo, um levantamento feito pela Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro aponta que 9% da produção de café nessa região do estado, nesta safra, foi comprometida pela broca do café, um aumento de 2% em relação à temporada anterior. E o prejuízo econômico deve chegar a 7 milhões de reais. A broca do café, você está vendo imagens, é um pequeno besouro escuro que perfura os frutos do cafeeiro para depositar seus ovos. Quando o grão eclode, as larvas se alimentam da semente, danificando parcialmente ou totalmente o grão. Os principais danos à produção são a perda de peso e o comprometimento do aspecto e também do sabor. A análise feita pela cooperativa constatou que a maior parte das infestações foram em cafezais velhos, já que o próprio grão de café é hospedeiro para que a praga se desenvolva no próximo ano e que a facilidade da infestação foi maior em áreas de maior altitude. O problema que o Brasil encontra atualmente para controlar a broca do café é que o produto antes utilizado no combate foi banido pela Anvisa em 2013 por deixar resíduos no grão. Segundo o setor, os novos defensivos disponíveis no mercado não apresentam a mesma eficiência e aumentam muito o custo de produção. A fim de agilizar os processos de registro de novos produtos, foi publicado no Diário Oficial da União em agosto deste ano uma portaria que coloca a broca do café na lista de prioridades do Ministério da Agricultura. Nós aqui do Agricultura BR vamos estar acompanhando de perto a evolução do Ministério da Agricultura com a agilidade na aprovação destes novos defensivos agrícolas, em especial o para o controle da broca do café. Por aqui a gente segue falando sobre café, mas agora mercado. Vamos aos números então. Você tem o café comigo agora negociado na Bolsa de Nova York. É a variedade arábica que hoje vem operando em alta, acima de $1,20 para todas as posições. A posição de dezembro vem a $1,21 mais 55 por libra-peso e sobe 0,87%. A posição de março também sobe 0,80%, vem negociada a $1,24 mais 90. Maio de 2016 opera agora a $1,27 mais 15 por libra-peso, alta de 0,95%, enquanto a posição de julho do ano que vem também opera em campo positivo, subindo 0,93%. Negócios que já chegaram a $1,29 mais 30, agora vem bem próximos disso, a $1,29 mais 20 por libra-peso. Cotações operando bem próximas às máximas do dia. Então, o café arábica vinha em queda, agora volta a operar em alta. Então, essas marcas acima de $1,20 no mais curto prazo trazem um resultado muito positivo para o café arábica neste momento. Os negócios continuam em baixa, isso reflete aqui no Brasil, mas com essa alta que teve neste momento, recuperam os patamares de $1,20 por libra-peso no mais curto prazo. Por aqui o destaque agora é o café robusta negociado na Bolsa de Londres e vamos acompanhar agora o que acontece, porque por lá, pelo menos no começo da Agricultura BR, só no mais curto prazo tinham negócios no campo positivo. É o que você acompanha comigo, porque a situação inverteu mesmo, café vem em alta. Posição de novembro, $1.640 por tonelada, a alta é de 0,73%. Janeiro, $1.674, alta de 0,23%. Março, $1.680
$1.785, alta de 0,29%. Maio, $1.707 por tonelada, alta de 0,53%. Então, café robusta também inverte. A situação do café agora é outra, vai trazendo números positivos, tanto o arábica em Nova York quanto o robusta na Bolsa de Londres. Bom, no início desta edição, ainda falando sobre café, você acompanhou uma entrevista ao vivo com Otaciano Neto, ele que é secretário de Agricultura do Espírito Santo, falando a respeito da produção de café no estado e falando em especial sobre a seca que atinge a região produtora deles e prejudica bastante a produção dos produtores de café. Falando nisso, nós recebemos uma foto de um produtor de lá, é o Vanderlei de São Roque do Canaã, estado capixaba, mandou fotos da sua produção de café que foi atingida pela seca. Estão aí as fotos do Vanderlei. Então, Vanderlei, obrigada por compartilhar aqui com a gente a sua produção, a preocupação com a seca. E a gente espera muito que o tempo ajude vocês por aí, melhore aí no estado do Espírito Santo. Bom, a gente confere agora então como estão as cotações do café para o Espírito Santo. No estado do Mato Grosso, as chuvas voltaram a ser um pouco mais regulares, o que ajudou o produtor a dar sequência no plantio, na semeadura da soja. Vamos saber se essa condição climática um pouco melhor, ela continua nas próximas semanas. Quem responde é Thaís Baroni, produtor mato-grossense. Alguns, principalmente no norte do estado, noroeste, vão até que fazer replantio, Thaís. Essas chuvas que agora chegam no Mato Grosso vão continuar? Olha, Fabiana, elas continuam sim, mas ainda bem irregulares e mal distribuídas. Como você disse, nos últimos dias choveu um pouco mais por lá, a umidade do solo subiu em diversas áreas do estado do Mato Grosso, só mesmo em algumas áreas do leste, também extremo norte, é que a umidade do solo ainda está baixa. Mas no restante do estado, a umidade do solo subiu bastante. Nos próximos dias, como eu disse, a chuva continua, mas de maneira bem irregular e ainda fraca sobre o estado do Mato Grosso. Como a gente observa aqui, acumulados variando entre 5 e 15 milímetros em grande parte do estado até o dia 9 de novembro. A partir do dia 10, a chuva perde ainda mais força, as instabilidades elas espalham um pouco mais, mas ainda assim acumulados de no máximo 15 milímetros, acumulados de 5 milímetros em grande parte do estado até pelo menos o dia 14 de novembro. A partir do dia 15, aí volta a chover um pouquinho mais sobre o estado do Mato Grosso, uma chuva ainda irregular e mal distribuída, com acumulados de no máximo 30 milímetros nas áreas mais ao sul do estado e 15 milímetros no restante do estado do Mato Grosso. Como eu disse, uma chuva ainda bem irregular que deve ajudar a manter um pouco a umidade do solo elevada nas áreas a oeste do estado, mas não deve ajudar a aumentar muito a umidade do solo no restante do estado do Mato Grosso. Fabiano. Tá certo, Thaís. E nas demais regiões produtoras de soja, Thaís, Mato Grosso do Sul e Paraná, por exemplo, tiveram um clima bem mais favorável do que o Mato Grosso, né? O clima por lá continua favorável também aos produtores de soja. E como a gente está falando das demais regiões produtoras, como que está também a previsão para a Bahia, já que o estado ainda vai dar início ao plantio? Olha, sobre o estado do Mato Grosso do Sul e também do Paraná, choveu mais agora no último mês. A umidade do solo está um pouco mais elevada nos dois estados, estado de Goiás também, com índice de umidade do solo um pouco mais elevado. Sobre o estado da Bahia, a situação é um pouco mais crítica. Choveu muito pouco no último mês, o solo está bastante seco e agora, nos próximos dias, infelizmente, não há previsão de retorno de chuvas muito frequentes para esta região. Entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, sim, vai continuar chovendo agora nos próximos dias, acumulados aí entre 15 e 5 milímetros no estado do Paraná. Nas regiões de divisa entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, chove um pouco mais agora nos próximos dias. E sobre o estado da Bahia, como a gente observa aqui, pouquíssima chuva até o dia 9 de novembro. Entre os dias 10 e 14 de novembro, a chuva volta a ganhar um pouco mais de força sobre o Paraná. Essa chuva sobre o estado do Paraná e também
também do Mato Grosso do Sul, ela vai ser um pouco mais frequente agora nesses próximos períodos. 70 milímetros acumulados no oeste do estado, 30 milímetros sobre Mato Grosso do Sul, e no estado da Bahia chove muito pouco nas áreas ao sul e ao oeste do estado, apenas 5 milímetros acumulados neste período. É a partir do dia 15 que as chuvas voltam um pouco mais sobre o estado da Bahia, mas ainda assim elas não devem se regularizar até o fim deste mês. Elas devem ser ainda bem mal distribuídas, acumulados de 30 milímetros no oeste do estado, e entre Paraná e Mato Grosso do Sul continua chovendo um pouco mais até o dia 19, 50 milímetros acumulados. Eu encerro minha participação por aqui, eu volto com vocês e boa tarde. Obrigada, Thaís, e boa tarde para você também. Até amanhã. Por aqui a gente confere agora então como estão as cotações da soja hoje em todo o país. Minutos finais do Agricultura BR desta quinta-feira. Você acompanha com a gente agora um pouquinho mais sobre o mercado futuro da soja e os fundamentos que fazem com que o preço suba ou desça lá no mercado internacional e influencie aqui no Brasil. Bom, hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou um novo relatório de vendas e exportação do país na semana anterior. Para as vendas de soja, o volume registrado foi baixo, foi 65% inferior em relação ao montante que o país vendeu na semana imediatamente anterior. O volume somou pouco mais de 665 mil toneladas da oleaginosa. Isso fez com que o mercado viesse abaixo no dia de hoje e a soja opera em campo negativo, sendo assim em Chicago. A posição de novembro de 2015 cai agora pouco mais de 0,5%, vem negociada a $8,77 por bushel. A posição de janeiro cai 0,90%, vem negociada na cotação mais baixa do dia, no menor valor de hoje, a $8,76 por bushel. A posição de março vem a $8,78, também na cotação mínima do dia, caindo 0,93%, enquanto a soja negociada para maio cai 0,95%, também opera no valor mais baixo desta quinta-feira lá na Bolsa de Chicago, a $8,83 por bushel. Bom, outro fator que a gente precisa ficar de olho é no dólar. Vamos acompanhar os negócios então. Dólar comercial aqui no Brasil hoje opera em queda. Ele já oscilou bastante ao longo desta quinta-feira, mas agora vem em campo negativo. Cai 0,28%, vem negociado a R$ 3,78 mais 3. E a gente segue falando de soja por aqui. Fabiano. Olha, Juliana, já foi destaque na edição de hoje, mas o produtor rural que chegou, pegou o programa pela metade, não recebeu essa informação. E essa informação ela é fundamental quando se fala de soja, produção e toda a cadeia produtiva aqui no Brasil. Isso porque as vendas de soja no mês de outubro foram históricas. Esse fator você já viu aqui no programa. Foram 2.590.000 toneladas comercializadas pelas tradings no último mês. Esse número ultrapassa em 1.350.000 toneladas a meta de exportação oficial da Conab. Essa meta de exportação era de 50.800.000 toneladas. Brasil fica com mais de 52 milhões de toneladas que já foram vendidas, que já foram embarcadas, já saíram do país. Sabe o que isso resulta? Resulta num estoque que atualmente está em 1.170.000 toneladas. Os estoques brasileiros são baixíssimos, isso depois de 3 safras recordes aqui no país. E aí você tem apenas 8 dias garantidos de consumo, o que pela conta lógica, no dia 9 de janeiro, tem que necessariamente no Brasil se utilizar soja, tem que ter colhido soja da temporada 15-16 para garantir o abastecimento. Vamos agora a alguns dos fundamentos aqui, nós temos algumas análises gráficas, você vê aqui as exportações brasileiras, olha só, 2.590.000 toneladas foram vendidas durante o mês de outubro de 2015, esse número, olha lá, 2014, foram 740.000 em 2014, a diferença de 740.000 para 2.500.000
390 mil toneladas, chega a 250%. Então você tem aí realmente uma explosão das exportações brasileiras. Foi o melhor outubro da história. Dando sequência aqui às informações, o outro gráfico mostra a situação do que foi confirmado e a meta de exportação aqui, então é muito interessante. Acumulado de janeiro a outubro, você tem aqui um gráfico que mostra 2011, 2012, 2013 e 2014. Até 2014, números consolidados, quer dizer, essas safras já passaram. 2015, de janeiro a outubro, é consolidado, só que esse número ainda vai ser maior. Já chegou a 52 milhões 150 mil toneladas, a meta da Conab era de 50 milhões e 800 mil, aí a conta fica fácil. 1 milhão e 350 mil toneladas já foi ultrapassada de uma meta de exportação elevadíssima, o que deixa os estoques brasileiros com os níveis muito baixos, apenas 8 dias garantidos de consumo. O programa de hoje chegando ao fim, foram destaques nesta edição. A exportação brasileira de soja, 52 milhões 150 mil toneladas entre janeiro e outubro deste ano. Você acompanhou que Minas Gerais, a região do Cerrado Mineiro, perdeu 9% da sua produção nessa safra por conta da broca do café. Produção de milho na América do Sul deve atingir 116 milhões de toneladas na temporada 15-16. E ainda hoje você viu aqui informações a respeito da Argentina, como anda a semeadura do milho, a previsão para a soja e também como está a colheita do trigo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Se você perdeu essa edição, não tem problema. Entra no blog do Agricultura BR, lá você vai ter todas as informações e essa edição na íntegra. A todos, uma ótima tarde e até mais.